Você já foi para a varanda e teve que entrar de volta por causa das moscas? Aquela sensação de estar em casa e não conseguir ficar em paz nem na sombra da tarde? Se isso acontece com você, esse vídeo foi feito exatamente para isso. Vou te mostrar um truque simples, de custo zero, que usa água e uma moeda velha. Nada para comprar, nada para misturar, nada de veneno. Em menos de 5 minutos você monta, e a varanda muda. Fica até o final porque tem um detalhe nessa técnica que quase todo mundo ignora, e é exatamente esse detalhe que decide se funciona ou não. Esse truque está no título e ele é real. A gente vai falar sobre como montar um repelente visual com água e moeda que afasta a mosca da varanda sem gastar um centavo. Serve para quem tem mosca na varanda, na cozinha perto da janela ou em qualquer espaço aberto onde a bicharada não deixa sossego. Mas já aviso, se o problema for mosquito ou mariposa, esse truque específico não vai resolver. Ele age na mosca doméstica comum, aquela que pousa em tudo e que aparece especialmente no calor. E antes de continuar, já vai aqui uma dica rápida. O saquinho tem que ser transparente. Não pode ser leitoso, não pode ser colorido. Tem que ser o saquinho fininho mesmo, daquele que você já tem em casa. Isso já faz diferença desde o início. A mosca não é burra. Ela é perigosa do jeito mais silencioso possível. Ela não late, não morde, mas carrega coisa no corpo que você não vê. Uma mosca comum pode carregar mais de 100 tipos de micro-organismo nas patas e na barriga. Ela pousa no lixo, no estrume, na carniça e em seguida pousa na sua comida, no seu copo, na beira do prato das crianças. Na roça isso é sério. Tem frango caipira no terreiro, tem horta, tem comida feita no fogão a lenha que fica sobre a mesa. A mosca não respeita nada. E o problema é que a gente se acostuma. Vai espantando com a mão, vai colocando o paninho em cima da comida, vai convivendo como se fosse normal. Não é normal. E o truque que você vai aprender hoje existe justamente para mudar isso sem custo. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que muita gente erra na hora de entender por que o truque funciona. A mosca enxerga diferente da gente. Os olhos dela são chamados de olhos compostos. Isso significa que ela não vê uma imagem só como a gente vê. Ela vê várias imagens ao mesmo tempo, como se fossem pedaços de um mosaico. Esse tipo de visão é ótimo para detectar movimento rápido. É por isso que é difícil matar mosca com a mão. Mas esse mesmo olho tem uma fraqueza. Quando tem muita luz refletida em muitos ângulos ao mesmo tempo, a visão dela se confunde. Ela não consegue calcular bem o espaço. E água com moeda dentro de um saquinho transparente pendurado, faz exatamente isso. A luz atravessa a água, bate na moeda, se espalha em vários reflexos diferentes. Para ela, aquilo parece uma ameaça de movimento constante. E ela desvia. Agora eu vou te contar como montar isso do jeito certo. Pega um saquinho plástico transparente. Daquele saquinho de congelar frango, de guardar tempero, de mercado mesmo. Tem que ser limpo e transparente. Enche com água limpa até a metade, mais ou menos. Não precisa encher até o topo. Água até a metade deixa o saquinho com o peso certo para balançar um pouco com o vento, e esse movimento ajuda no efeito do reflexo. Coloca dentro 1 ou 2 moedas. Não importa o valor da moeda, importa que ela seja brilhante ou pelo menos não muito escura. Moeda velha e escura reflete menos luz. Se tiver uma moedinha mais clarinha ou mais nova, melhor. Fecha o saquinho com um nó firme ou com um elástico. Tem que estar bem fechado, porque se vazar, suja tudo e o truque não funciona. Depois é só pendurar. E aqui tem um detalhe importante que eu vou te explicar já já. Mas antes deixa eu te contar de onde vem esse costume, porque tem história nisso. Esse truque não nasceu ontem. Ele é velho. Muito velho. Nos Estados Unidos, especialmente nas cidades do sul, era comum ver saquinhos desse tipo pendurados na entrada de restaurantes de beira de estrada nos anos 40 e 50. No Brasil, o costume chegou pelo interior. Minha avó fazia isso. Muita gente mais velha no interior conhece esse truque, mas foi esquecido com o tempo por causa dos inseticidas, das telas, dos repelentes elétricos. O problema é que esses produtos custam dinheiro, a maioria tem cheiro forte, e alguns são veneno mesmo, não é brincadeira.
Então esse truque antigo voltou a circular porque ele é gratuito, não tem cheiro, não tem risco para criança nem para animal de estimação. É água e moeda, nada mais. E tem um dado geral sobre moscas que vale saber. Pesquisas feitas em ambientes rurais mostram que a mosca doméstica se reproduz muito mais rápido quando tem calor e umidade. No verão, uma única mosca fêmea pode colocar centenas de ovos em poucos dias. Isso explica por que no interior, no tempo quente, a invasão parece dobrar da noite para o dia. O truque com o saquinho não mata a mosca, não destrói o ciclo de reprodução, mas afasta do espaço específico onde você pende. Isso já resolve muito no dia a dia. Agora o detalhe do posicionamento. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal. A maioria monta o saquinho do jeito certo, mas pendura no lugar errado. E aí não funciona. O saquinho precisa ficar em lugar onde bate sol ou onde entra luz forte. Sombra fechada não funciona. Sem luz, não tem reflexo. Sem reflexo, não tem confusão na visão da mosca. O ideal é pendurar do lado de dentro da entrada da varanda, onde a luz vem de fora e atravessa o saquinho. Altura de olho humano ou um pouco acima. Não pode ficar encostado na parede. Tem que ter um espaço para balançar, mesmo que seja só com o vento leve. Esse movimento é parte do efeito. Saquinho parado e na sombra não adianta. Saquinho na luz com espaço para mexer faz diferença visível. E tem uma pergunta que muita gente faz. Quantos saquinhos precisa? Vou responder isso daqui a pouco, mas antes preciso falar de um erro que pode jogar tudo a perder. O erro mais comum é usar água turva ou saquinho sujo. Parece detalhe bobo, mas não é. Se a água tiver impureza, ela não transmite a luz da mesma forma. O reflexo fica fraco. A moeda fica escondida no meio de uma névoa e o efeito cai muito. Por isso troca a água a cada semana ou duas. Água parada por tempo demais pode criar mosquito, que é o oposto do que a gente quer. Então mantenha a água limpa, o saquinho limpo e a moeda razoavelmente brilhante. Não precisa ser moeda nova, mas não pode ser uma moeda preta de tão velha que não reflete mais nada. Agora sobre a quantidade. Em geral, um saquinho resolve bem uma entrada de varanda de tamanho médio. Se a varanda for grande ou tiver dois lados abertos, 2 saquinhos, um em cada ponto de entrada da luz. Mais do que isso, raramente é necessário. O objetivo não é cobrir todo o espaço com saquinhos. O objetivo é marcar os pontos de entrada onde as moscas costumam entrar. Onde elas aparecem primeiro, é ali que vai o saquinho. Observa por 1 ou 2 dias e você vai ver de onde elas estão vindo. Depois de identificado, pendura nesse ponto. Agora vou falar de um mito que circula muito sobre esse truque. Tem gente que diz que precisa colocar sal na água, outros dizem que precisa de moeda de prata, outros falam em espelho picado dentro do saquinho. Nada disso é necessário. A ciência simples aqui é reflexo de luz em movimento. Água limpa e moeda qualquer já fazem esse trabalho. O sal não muda o índice de refração da água de forma significativa para essa finalidade. A moeda de prata não tem vantagem prática sobre moeda comum. E espelho picado dentro do saquinho pode machucar quem for encher ou esvaziar. Fica com o simples. Água limpa, moeda, saquinho transparente, luz e movimento. É isso. Tem uma coisa que eu vejo muito no interior e vale mencionar aqui. A pessoa monta o saquinho, funciona por 2 semanas e depois as moscas voltam um pouco. Aí ela acha que o truque parou de funcionar e desiste. Mas o que geralmente acontece é que o saquinho ficou sujo por fora, a água ficou turva por dentro, ou ele foi parar numa posição de sombra depois que alguma coisa mudou na varanda. Uma planta que cresceu, uma telha que foi ajeitada, uma época do ano em que o sol bate diferente. Revisa esses pontos antes de desistir. Limpa o saquinho, troca a água, verifica se ainda está no sol. Na maioria das vezes, isso resolve. Aqui vou abrir um parêntese importante. Esse truque afasta a mosca do ponto onde o saquinho está. Mas se dentro da casa tiver foco de atração forte, como lixo aberto, fruta muito madura ou comida exposta, as moscas vão continuar chegando por outros caminhos.
O saquinho resolve a porta de entrada, mas não resolve o interior. Por isso, vale combinar com outras práticas simples: lixo com tampa, comida coberta, fruta na geladeira quando tiver muito madura. O saquinho faz a guarda da entrada, mas a casa limpa faz o resto. Não é um único truque que resolve tudo. É o conjunto. E tem um ponto sobre isso que quase ninguém fala. A varanda da roça é um lugar especial. É onde a família senta de tarde, onde o visitante é recebido, onde a criança brinca no fim do dia. Mosca na varanda não é só incômodo, é algo que estraga um momento bom. Um momento simples, mas que tem valor. Poder sentar na varanda com uma xícara de café sem ficar espantando o bicho é uma coisa pequena, mas faz diferença na qualidade do dia. E quando o remédio para isso é gratuito e feito em 5 minutos, não tem razão para não tentar. Agora vou te contar o detalhe final que prometi lá no começo. O que faz a diferença entre o saquinho que funciona muito bem e o que funciona mais ou menos. Além de tudo que já falei, a altura e o ângulo do saquinho importam. Quando você pendura o saquinho, gira ele levemente antes de prender, de forma que a moeda não fique no fundo vertical. Deixa a moeda levemente inclinada dentro da água. Assim ela pega a luz de um ângulo diferente e espalha o reflexo em mais direções. É um ajuste pequeno, mas muda o resultado. Experimenta pendurar, depois dar uma giradinha leve no saquinho antes de prender definitivamente. Observa a diferença nos primeiros dias. Tem mais um ponto que vale registrar. Esse truque foi testado ao longo de décadas em cozinhas de restaurante, em açougues, em varandas de fazenda. Não é folclore sem base. A visão composta da mosca é estudada há muito tempo, e a sensibilidade dela a reflexos de luz é documentada. Não é garantia de 100%, mas é real o suficiente para ser usado como ferramenta gratuita e sem risco. No interior, quem não tem recurso aprende a usar o que tem. E isso é sabedoria, não é improvisação. Antes de fechar, deixa eu trazer uma observação que vale guardar. Muita coisa que resolve problema na roça não está em loja nenhuma. Está na memória de quem veio antes. Está no costume que foi passado de mão em mão. A geração mais velha sabia usar o que tinha: saquinho de água, cinza de fogão, sal grosso, folha de planta. Não era falta de conhecimento. Era o contrário. Era conhecimento afinado pela necessidade. Hoje, a gente tem acesso a mais informação, mas perdeu parte desse conhecimento prático. Um canal como esse existe para juntar as duas coisas. O que a experiência da roça ensinou com o que a gente sabe hoje. Se você vai montar esse saquinho ainda hoje, lembra dos pontos que realmente fazem diferença. Saquinho transparente e limpo. Água limpa até a metade. Uma ou duas moedas que ainda brilham um pouco, pendurado no ponto de entrada da luz, com espaço para balançar. Moeda levemente inclinada dentro da água. E troca a água a cada 1 ou 2 semanas. Isso é tudo. Simples, gratuito e que funciona. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, que trata de vida na roça com respeito e sem enrolação, vale se inscrever no canal. Tem muito mais coisa útil por aqui. Do tipo que você aplica na prática, no dia seguinte, sem precisar comprar nada ou depender de ninguém. É isso que esse canal se propõe a fazer. Até o próximo.